Nós que estamos aqui temos feito uma revolução no manejo de boro do Brasil. Isso é fato consolidado. Vou cutucar uma feridinha de vocês. Podemos falar sobre 2008? Opa, quem começa? Eles partiram para empreender do zero e construíram uma referência nacional em soluções de boro para o agro. Estou com Fábio Barpi, Felipe Barpi e Elton Alessi, sócios fundadores da Suboro. A gente tem que ajudar o produtor a resolver um grande problema que ele nem sabe que tem, que é... A gente já ouviu de vários fornecedores que o trabalho que a Suboro faz no Brasil com relação a boro, ninguém faz. Mudando até conceitos consolidados. Houve ali, então, uma crise mundial que coincidiu com essa nossa aventura. A estatística do empreendedorismo é muito complicada, das empresas que conseguem sobreviver até o 5º ano. Tu, Fábio, conheceu, então, o Mário Magalhães e o Sandro. Quem era o líder Fábio antes e quem é hoje o líder Fábio? Antigamente, quando a gente iniciou, um ciclo de soja, por exemplo, levava 180 dias, desde o plantio até a colheita. Hoje a gente está plantando e colhendo soja com 90 dias. Então eu acho que uma das coisas mais importantes para um bom profissional é ele ter a humildade de... Quando tu ama uma coisa, não adianta se tu não gostar, a coisa não vai Mais andar. ou menos não tem, né? Ou Não vai tem, ou não mais vai. ou menos não tem. Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Becker e é com imensa alegria que dou as boas-vindas a vocês ao episódio inaugural do nosso podcast, o Ex-Boro. O Ex-Boro é uma iniciativa da Suboro para dar voz a quem entende do agronegócio, trazendo experts de diversas áreas para conversar sobre novidades técnicas e, o mais importante, sobre histórias de vida e também a visão de cada um a respeito do futuro do agro no Brasil. Por falar em histórias, hoje, dia 31 de julho, é um dia muito especial e feliz. A Suboro completa seus 24 anos de história. E para marcar essa data tão especial, estamos lançando o episódio 0 do Ex-Boro e temos conosco 3 convidados que não dispensam apresentações. Eles partiram para empreender do zero e construíram uma referência nacional em soluções de boro para o agro. Estou com Fábio Barpi, Felipe Barpi e Elton Alessi, os grandes nomes por trás dessa trajetória de sucesso, sócios fundadores da Suboro. Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia, muito obrigado, Mariana. Bom dia, Elton. Bom dia, Felipe. Me sinto primeiramente muito grato a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estar aqui e imensamente feliz, né, por mais esse capítulo da história da Suboro, né? O nosso episódio inaugural do Ex-Boro. Então, esse é o meu sentimento. Bom dia a todos, uma alegria imensa estarmos aqui junto, vivendo mais esse ano, esse momento, né? Histórico. Acho que vamos ter bastante história boa aí para relembrar. Então, com certeza uma satisfação enorme. Tá relembrando um pouco de tudo que aconteceu aí até hoje. Bom dia, pessoal, tudo bem? É o Elton. E temos aqui, vamos lembrar de todos o início da trajetória da Suboro. Bom, pessoal, eu gostaria que vocês falassem aí as funções de vocês. Eu sei que são várias, mas as principais, digamos assim, dentro da Suboro, que cada um domina aí. Bacana. Bom, acho que antes de falar da minha função, eu quero falar que a gente tem um grande time, né? E eu acho que isso, a nossa maior força é o time Suboro, né? Falando do Fábio, eu sou responsável pela área comercial, que é algo que sempre me encantou e que é onde eu acho que eu consigo entregar o meu melhor para a história da Suboro. Maravilha. Eu cuido, então, mais da parte logística, principalmente a questão da compra dos insumos, entregas, enfim, das mercadorias, né? Acabo ajudando também o Elton em algumas questões ligadas também ao dia a dia da fábrica, na parte também de manutenção e tudo isso, né? Mas o meu foco principal é na questão logística mesmo. Eu, Elton, sou da produção, onde eu amo estar nessa função de produção do Boro Top. E temos junto ali com o Felipe
Aí sempre na parte técnica dele, ele mandando as coisas para mim, o boro, tudo tranquilo. É isso aí. São 24 anos de história, né, que a Suboro completa e hoje a Suboro é referência no setor, mas como tudo, teve um início, né? E a maioria dos inícios não são mil maravilhas. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco com a gente de como foi o início dessa história. Bacana. É assim, super forte o momento de olhar para trás e lembrar, né, de todos os passos. E conforme a gente for conversando aqui, certamente novas coisas vão vindo assim na nossa memória, né? Mas o objetivo era tratar boro de uma forma diferente para o agro, porque nós tínhamos tido experiências anteriores com boro e uma das coisas que a mim sempre naquela época me incomodava, né? E eu estou falando de um capítulo anterior a Suboro, né? Que dentro da nossa experiência com boro, o que tinha da sobra, o que tinha de pior qualidade é o que ia para o agronegócio, né? E aquilo ali nunca desceu bem a nossa garganta, nunca desceu bem isso, né? Por que o agro, tão importante que é no Brasil, deveria se contentar com o que tinha de resto de boro, né? Então, eu acho que esse foi um dos grandes motivos, né, do nascimento da Suboro naquele momento. Acho importante também ouvir um pouco do Felipe, do Elton, né, sobre aquele primeiro passo, né? E eu tenho que me segurar porque já me dá vontade de falar um monte de coisa aqui, mas eu acho que o start foi um pouco por ali. Foi uma necessidade nossa, né? Mas nesse contexto de dar uma atenção diferente para o agro em relação ao boro. Maravilha, então, é exatamente isso, né? Nós, então, já juntos, já tínhamos experiência familiar em trabalhos com alguns tipos de produtos, dentre eles também alguns produtos ligados ao boro, e que, novamente, a gente via uma oportunidade muito grande e talvez também não uma atenção tão devida que deveria ser dado para esse produto. E daí eu acho que a gente acabou também coincidindo com um momento da empresa que todos estávamos aí dispostos a tentar inovar e tentar empreender. E daí, já com o conhecimento familiar, que a gente já tinha, as experiências todas que já se tinham em vários tipos de produtos diferentes, a gente resolveu, então, apostar nesse projeto, né, de fabricarmos aí a melhor fonte de boro disponível aí no mercado, né? Foi um pouco por aí. Eu já trabalhava com boro, aí nós sentimos a necessidade, eu, o Fábio e o Felipe, de nós produzir esse boro que já era produzido por nós mesmos e começamos junto numa situação meia braba, meia ruim. Aí eu sempre me recordo aquele dia que o Fábio e o Felipe vieram pegar na rodoviária, o primeiro dia que nós tivemos na fábrica. Aquele dia foi... Aí eu sempre me recordo que eu disse para o Fábio, Fábio, o que nós estamos fazendo aqui vai ser pequeno. Vai ser uma coisa muito grande, o boro. Eu sempre tive fé nesse boro. Sempre, porque era um produto que eu sentia, e as pessoas que ao meu redor, os engenheiros, sempre diziam, né? Que isso aí era... E aí o Fábio se afundou nesse boro. Aí que nós... Por isso que hoje estamos completando o nosso aniversário, né? 24 anos. E eu acho que uma coisa interessante também para o público entender, né? Sobre boro. O boro está lá na tabela periódica, né? Então ele é um elemento extremamente complexo nas suas funções, né? Essas experiências anteriores que a gente tinha era principalmente fazer fontes de boro para a indústria, cerâmica, galvanoplastia, detergentes, né? Então o mundo do boro ele é muito grande, né? Então o nosso mundo é o boro para o agro, né? Então aí, né, quando a gente decide pela ideia da Suboro,
literalmente percebendo uma oportunidade, mas com muito mais dúvidas do que certezas, né? Mas a gente tinha dentro de cada um de nós uma convicção, uma visão de que o passo que a gente estava dando, ele poderia ser realmente muito forte, muito preciso, muito correto, né? Mas o start foi esse, né? Um boro com amplas funções, com amplas utilizações, amplas finalidades, né? E o agro sendo assim meio que esquecido, né? E eu lembro também nessa linha que o Elton bem falou, né? Sobre o que se ouvia sobre o agro, o boro no agro também se mostrar muito promissor, né? Lá atrás, no início, ouvindo de um pesquisador, o querido professor Yamada, que ele dizia assim: Fábio, o boro é muito mais na agricultura do que se fala por aí. O boro é negligenciado, era o termo que ele usava, né? Isso a gente também no início, não no primeiro momento, isso foi alguns anos depois do início da Sulboro, né? Mas o início, Mariana, foi mais ou menos nesse contexto, né? Lá em 2001. Legal, é muito, muito bonito de ouvir. E eu queria, voltando um pouco para essa parte mesmo do início, eu queria ouvir um pouco mais sobre os desafios que vocês enfrentaram, principalmente levando em consideração que vocês iniciaram a Sulboro bastante jovens, né? Então eu queria ouvir um pouquinho dos desafios de vocês. Agora... Não, mas tu era um garotinho também. O que acontece? Falando agora, depois de 24 anos, parece que a coisa, às vezes, pode dar a impressão de que foi fácil, né? Mas, com certeza, éramos muito jovens, muita coisa para aprender também no processo e muita coisa que a gente não aprende na escola, com a vida, é com o trabalho. Mas muita coisa bacana. Eu lembro exatamente dessa parte do início, né, da nossa vinda. Eu estava no interior, em Guaporé, o Elton também, né, a gente começando primeiro localizar em que lugar nós vamos instalar a fábrica, como é que vai ser esse local, né, como é que vai atender porque a gente precisa e para o que a gente também consegue pagar no início, né, Elton? Também tudo era complicado também, essa questão financeira. Todos nós aqui, nenhum era herdeiro até então, né? A gente sempre teve que ralar desde cedo, trabalhar muito e, graças a Deus, acho que também não existe nada melhor do que o trabalho para a vida, né, de todos. Mas essas questões, definir a questão do local, depois os desafios no início, além de decidir o local, a gente acertou o pavilhão aqui, mas não tem luz, viu? Nós vamos ter que botar luz aqui, tem que botar transformador, nós vamos ter que... Não tinha equipamento. Não tinha equipamento nenhum. E não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro. E o Felipe daí depois... São Paulo. Exatamente. Era um velho. Não, mas antes disso também, né? Aquele beabá de muitos empreendedores, né? Curso do Sebrae. Exatamente, se credenciar. Exato. Até a gente conseguir um financiamento, se não me engano, era em torno de uns 30 mil reais na época. Eu não me lembro se era real, mas acho que... Enfim, era um valor pilas, assim... 30 mil pilas. Que vamos dizer... Enfim, era mais do que seria possível a gente estimar no início, mas que a gente conseguiu ali começar os primeiros passos. Me lembro da fábrica lá no início também, o Elton começando a instalar a parte do gás da fábrica lá nós também. Começamos a montar o secador, eu e tu. Exatamente. E o Fábio, nesse meio tempo, ajudava de outra forma, que ele seguia... driblando o dia a dia também na linha de vendas já também, trabalhava fazendo uma pré-temporada, vendendo carro. Vendendo carro, exato. Então, eu sei que foi... E uma coisa que eu acho que é importante lembrar, né, principalmente de vocês dois nesse sentido, né, o Felipe quando veio ficou um bom tempo morando na fábrica, né, e era um pavilhão simples, ao mesmo tempo a Sulboro é uma indústria, não é um depósito que tu só importa um produto e revende, ou que tu só moe. Então tem todo um processo industrial naquele desafio também de encontrar um local que o meio ambiente também autorizasse, que fosse apto para essa atividade, né? E o Elton, a gente já desistiu, né, Felipe, de tentar convencer, porque o Elton é um cara que mora na fábrica até hoje. Eu vou te dizer que os dois primeiros anos... É a coisa melhor que tem. É a coisa que eu gosto, Conta né? um pouco, Elton, das tuas madrugadas na fábrica. Quando dá um barulhinho diferente. Não, e ainda nas madrugadas, no inverno, que congelava o gás. Verdade.
E depois, agora, faz uns 10 anos que nós mantemos isso aí. A gente, cada 1 hora, tinha que ir lá, molhar os tanques para poder a produção não parar. Só Então, para entender, levantava lá, vinha os piá lá, Elton, lá não tem mais gás. Para o pessoal entender, hoje a gente tem um fornecimento que ele já vem direto de um duto de gás natural e que daí facilitou muito para nós no dia a dia, mas desses 24 anos, a grande maior parte desse tempo eram botijões de gás que aqui no nosso Rio Grande do Sul, com o nosso inverninho... E fora, além do capítulo do gás, né, para o pessoal também entender em relação ao Elton, a família ainda mora no interior. Sim. E o Elton toda semana vem e passa a maior parte da semana literalmente morando na fábrica, né, para acompanhar a produção, toca 24 horas por dia. E o Elton tem esse nível de cuidado e dedicação. É a coisa que a gente gosta, a gente tem que abraçar. Não adianta, se tu não gostar, a coisa não vai mais andar. Ou menos não tem, né? Ou não vai tem, ou não mais vai. Ou menos não tem. Não dá, não existe. Isso não existe. Ontem à noite eu estava lá assistindo, aí eu vi um barulho, barbaridade. Aí eu disse, o mecânico não foi lá. Aí eu desci, fui lá, uma bomba, a nova, que tu adquiriu lá. O problema. Aí eu deixei hoje para mandar para a firma o que eles fizeram. Ver se consegue resolver. E foi resolvido, já foi feita a coisa na hora e botou a funcionar de novo. É o dia a dia da gente que faz a coisa andar. É o olho do dono aí também. Mas o cuidado, a atenção. Mas é a coisa que a gente ama, né? Quando tu ama uma coisa, você vai doar para aquela coisa. E é isso aí que acontece. Quem corre por gosto não cansa, né? Já diria o Fábio, que também... O boro é a vida da gente. A minha, enquanto, é o boro, que é a vida. Eu vivo por causa do boro também. É isso aí. Muito legal, muito legal. E aproveitando esse gancho, então, Elton, do que visivelmente é um apaixonado por produção, né? Hoje a gente sabe que o nosso produto é de altíssima qualidade. Mas aí eu queria te perguntar, desde o início é assim? Ou como é que foi esse processo? Como foram os desafios também para chegar até o produto que a gente tem hoje? Mas tem esse desafio, a gente ia produzindo, ia melhorando, a gente ia enxergando o que acontecia, o que não acontecia, para poder melhorar o sistema de produção. Porque nós começamos com uma produçãozinha pequenininha, né? Então, tu vê hoje que nós temos com uma produção e vamos para uma outra produção grande, né? Mas foi lutado. Viu? E nessa linha também, falando sobre o produto e falando sobre o início, né, é importante também comentar que a Suboro é a única indústria produzindo essa fonte de boro, o primeiro registro do produto no Ministério da Agricultura, né? Então, lembrando, hoje está tudo já acontecendo, né? Mas tudo isso foram desafios no início, né? Porque o produto era uma novidade. Como é que tu registra uma novidade no Ministério da Agricultura? Tu precisa ter validações, né? Então, o primeiro trabalho emblemático, né, Embrapa, Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, onde foi feito ali um trabalho de comparativo de fontes, né, onde o produto desempenhou super bem, agronomicamente falando, né? Aí a Embrapa ali publicou uma circular técnica. Era ainda o boro solúvel naquela época. Não estava batizado como borotop ainda, né? E aí essa circular técnica da Embrapa, ela foi para o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura disse, não, ok, vamos registrar. E depois eu me lembro de, por muitos anos, usar aquela circular técnica na hora da venda para mostrar, olha, o que nós temos aqui está validado, né? É algo que está com a chancela ali da... E tudo eram vitórias, né? Claro. Sim, nós estávamos com a fábrica pronta, produzindo, e ainda não tinha o registro. Aí eu cobrava, Felipe, quando é isso aí, que aí nós temos... E o Fábio tentando vender aquele produto e não dava, porque não dava para tirar, mandar para o campo. Aí foi uma briga, foi uma luta violenta. E aí fica sempre aquela lição, né, da importância da resiliência, né, do não desistir, do acreditar, né, de ter a força maior que os obstáculos, né. Então, eu acho que muito da nossa data comemorativa aqui hoje está ligado a isso, né? A gente não desistiu. Nunca desistiu, a gente teve, enfim, também a gente sabe que tem momentos mais difíceis, né? Como mesmo a gente começando, né? A estatística do empreendedorismo é muito complicada, das empresas que
conseguem sobreviver até o 5º ano, das que passam, enfim, do primeiro, depois do 5º. Então, enfim, são os desafios que o mercado, que a gente já sabe também que existem, né? Mas que é muito bom hoje, né, olhar para trás e ver que foram superados aí, que a gente conseguiu. E aí aquilo, né? Também os desafios trocam, né? Nunca tem jogo ganho. Exatamente né? isso, exatamente isso. Conforme a gente também vai crescendo, os desafios também crescem, São maiores. os riscos também, né? Mas aí a gente, nessa construção, também vai se moldando, vai amadurecendo, enfim. Então, acho que é por aí. E falando em desafio, né? O Brasil é um país muito grande e eu sei que a Suboro investe bastante em pesquisa e acredito que seja uma necessidade, né? Então, queria ouvir um pouco sobre isso também, sobre esse investimento aí da Suboro nessa parte. Sem dúvida. Quando nasce uma novidade no mercado, né? E no agro não é diferente, não vai ser pela linda cor dos olhos que a gente vai convencer o nosso cliente, né? E foi literalmente um super desafio a gente conseguir introduzir agronomicamente o nosso Borotop, né? Porque as pessoas podem pensar, não, agronegócio é o solo, é a semente, e é a chuva, e o sol, e está feito, né? É uma complexidade muito grande na nossa agricultura de alta performance, que é o que o Brasil faz, né? E aí, naquele momento, a gente se viu com extrema necessidade de investir em pesquisa, né? Porque o produto que a gente imagina que vai funcionar, como que vai ser na prática, né? E aí a gente faz um primeiro movimento de contratar um trabalho de pesquisa em Passo Fundo. Foram exercitadas aí 5 culturas, lembro até hoje, soja, milho, trigo, feijão e girassol. Foi um ano também muito bom de clima, então funcionou tudo super bem e houve uma resposta muito boa de produtividade, né? E aí, o Felipe deve lembrar bem também desse episódio, né? Vamos para expandir fronteiras, né? O primeiro movimento natural, a fábrica está aqui, Rio Grande do Sul, o experimento foi feito em Passo Fundo, então aqui é o nosso chão, né? Mas também sabíamos, né, do grande potencial agrícola em outros estados. E aí a gente vai, nesse exemplo aqui, para o Mato Grosso, né? E aí todo empolgado, né, com esse resultado, né, esse investimento alto para o experimento, para esperar 1 ano até plantar, aplicar o produto, colher. E aí a gente chega lá no Mato Grosso e o pessoal, olha, tá muito bonito isso aqui, mas para nós não serve literalmente para nada, porque aqui é um outro solo, é um outro clima, é um outro ciclo das culturas, né? Então ali ficou, acho que nos virou a chave assim da necessidade da pesquisa, né? E aí isso é tão forte, né, que com certeza no ano de 2024, que é o nosso último ano fechado, foi o ano que a gente mais investiu em pesquisa. Então, isso não tem... A questão de regionalizar, né, Fábio, de tu ter também a pesquisa de cada estado, enfim. O Brasil é um continente, né, é muito grande, enfim, então, variações climáticas, tipos de solo diferente, tudo isso, então... Quando tu bota nisso aí culturas, né, porque o boro tem funções extremamente importantes para todas as culturas, mas não é o mesmo manejo, não é a mesma dose para todas as culturas. Então, a gente começa a fazer um cálculo matemático ali de variações e variáveis, né? E chega realmente em um mundo de oportunidades e, ao mesmo tempo, um mundo de necessidades, né? E, claro que, não falamos nisso até agora, né? Mas nós não estamos sozinhos no mercado. Então, a gente também tem que comprovar a performance do nosso produto em relação a outros boros que são utilizados na agricultura, né? E aí, eu acho que agora é uma coisa extremamente importante, né? E que eu falo com toda a convicção por acompanhar isso há bastante tempo e me envolver também com a pesquisa, por mais que eu esteja à frente da área comercial. Nós que estamos aqui, nós, família Suboro, temos feito uma revolução, proporcionado uma revolução no manejo de boro do Brasil. Isso é fato, assim, consolidado, né?
principalmente nos últimos 10 anos, a gente entrou num nível de pesquisa diferente, pesquisas de longa duração, né? Porque às vezes tu pode fazer um trabalho de pesquisa num ano e ter um resultado sensacional, mas que algum fator climático, alguma coisa te favoreceu, né? Então, um ano só não é uma história segura, né? E não existia, até então, pesquisas de longa duração com boro no agro brasileiro. E até esse reconhecimento aí é bacana, porque a gente já ouviu de vários fornecedores, inclusive que o trabalho que a Sulboro faz no Brasil com relação a boro, ninguém faz. Uhum. E isso, exatamente. E inclusive mudando até conceitos teoricamente consolidados, mas que a gente está vendo a campo que sempre podem melhorar. E aí volta um pouco a história no início que a gente falava, né? As empresas, principalmente focadas em fontes para indústria. Vamos trazer um outro dado aqui que talvez boa parte do público não saiba, né? O Brasil não tem boro in natura, são só 3 regiões do mundo, que é a Cordilheira dos Andes, Turquia e Califórnia, né? Então, poucas empresas explorando isso lá no início, e essas empresas focam mais o que é mais fácil, que é uma venda para a indústria, que precisa todo mês. Tem uma recorrência maior. Que não tem prazo safra, que não tem que fazer experimentos, né? E aí existia uma cultura, um hábito de recomendação sobre boro, né? Que essas pesquisas vieram vamos dizer assim, a mudar o conceito, a desmistificar, né? E aí nesses trabalhos de pesquisa, por exemplo, desses últimos 10 anos de longa duração, comparando o nosso Borotop com outras fontes, as fontes mais presentes no mercado, né? Com todas elas, né? E também em relação a manejo, é mais importante no solo, é mais importante na folha, então a gente está extremamente exercitado nesse sentido, né? Por todo o Brasil, com comparativos do Borotop com essas outras fontes. Então a pesquisa, ela sem dúvida, ela é vamos dizer assim, um aval técnico extremamente importante e que a gente sempre deu atenção e valor a ele, né? Comercialmente, eu sempre dizia também, assim, nós somos uma empresa de um produto, nós não podemos ser pior e não podemos nem ser igual ao que a gente tem por aí, senão nós vamos estar muito frágil, né? É ligado à questão até do ex-boro, né, Fábio? De sermos especialistas. Mas essa figura do especialista, ela não nasce do dia para a noite. Com né? certeza. Nós fomos criando isso. 24 anos. 24 anos, com esse foco, com essa estratégia, né? Procurando sempre estar perto também das instituições e dos pesquisadores maiores referências no mercado, né? Agora a gente também nessa linha de pesquisa está vivendo um outro momento dentro da grande oportunidade que é o agro brasileiro, né? De fazer agora um mergulho maior em algumas culturas novas que até então a gente não tinha exercitado tanto, né? Então tem algumas culturas que a gente já tem uma bagagem muito grande e agora a gente está mergulhando na pesquisa em outras também de grande potencial, mas a gente sabe que a resposta do nosso produto, ela se repete, né? O que muda, às vezes, é um pouco a dosagem, é um manejo um pouco diferente, é complementar com a aplicação foliar, além da aplicação no solo, enfim, tem algumas variáveis aí, mas é seguir dando os passos que a gente já deu até hoje, né? Sempre abraçados com a pesquisa, sempre aliados a essa pesquisa, né? Sabendo que é um investimento de médio e longo prazo. A pesquisa é plantar para depois colher, né? Não é uma coisa que a gente pega aqui... E temos janelas curtas, né, também, né, Fábio? Aquilo não é uma opção que tu pode estar produzindo todo o mês, ou enfim, são 2, 3 safras no ano, então tem que aproveitar esse momento, então acaba sendo um pouco mais demorado lento, em função disso também, né? Mas que tem que ser feito e estamos fazendo. Né? E aí, eu acho que, ainda falando sobre a pesquisa também, ela traz uma outra possibilidade que surpreende até a nós, né? Nesses anos todos também a genética mudou, né? Antigamente, quando a gente iniciou, um ciclo de soja, por exemplo, levava 180 dias, desde o plantio até a colheita. Hoje a gente está plantando e colhendo soja com 90 dias. Né? Então, esse ciclo mais curto demonstrou
fortaleceu ainda mais as funções do boro, né? Então, o boro que sempre foi importante, hoje ele é ainda mais, né? E aí, uma outra vantagem que a pesquisa nos trouxe é que dose maior entrega mais resultado. A gente ficou muitos anos muito conservador na nossa recomendação, um conceito... Até era uma das características, inclusive, do boro, acho que também ajudou para isso, da questão da fitotoxicidade também, né? Que daqui a pouco as margens entre ser tóxico e ser necessário, bem né? lembrado. E aí, em cima disso, acho que também... Isso foi um mito que a pesquisa derrubou, né? Então, óbvio, ainda existem cuidados, dependendo do manejo, de algum risco, mas aí são coisas muito específicas, em áreas com baixíssima argila, né? Onde é uma área muito arenosa, mas realmente vamos dizer assim, o risco de toxidez ele está muito mais longe do que se imaginava, né? E essa dose maior, que a gente vinha muito baseado em extração e exportação, né? A pesquisa mostra que o boro uma das principais funções dele é aumento de estrutura radicular, né? Então isso é uma coisa que lá atrás não se olhava o boro com essa função, né? Era principalmente um boro na florada, lá na hora de pegamento das flores, enfim, né? Então, isso a pesquisa nos traz com muita força. Duas coisas, né? A performance do borotop em relação às outras fontes, né? Um manejo muito mais eficiente, com doses mais altas entregando ainda mais, né? E para o produtor é fantástico, porque o custo-benefício para ele é um tratamento de baixo custo, com grande retorno. O boro é chamado do micro com funções macro, né? Então, ele é um micronutriente pela dose que se usa, mas ele é macro nas suas funções, né? Então, Mariana, a pesquisa que nós tanto acreditamos e tanto investimos nela, ela validou demais o nosso produto e ela está fazendo uma revolução no manejo de boro no Brasil. E a gente, sem dúvida, é um processo que está no início, né? A gente tem ainda muito a fazer e a entregar, né? E eu costumo dizer assim, a gente tem que ajudar o produtor a resolver um grande problema que ele nem sabe que tem, né? Que é não fazer um bom manejo de boro. E eu fico espantado hoje quando eu recebo os resultados de algumas áreas já cultivadas há muitos anos, onde a gente faz um manejo de alta performance com a nossa linha de produtos e o resultado que a gente tem com isso. É realmente impactante o que a pesquisa nos traz. Excelente, excelente. Seguindo nesse caminho aí dos desafios e da expansão, né? Vou cutucar uma feridinha de vocês. Podemos falar sobre 2008? Sobre quem começa? O grande desafio que foi em 2008. Acho que é importante também, né? Falar dessa parte que com certeza foi superada, mas foi um grande desafio. Não, é aquilo, né? Dentro da nossa ideia de tentarmos buscar mais opções até de fornecedores e principalmente naquele momento também pensar em ter autonomia, independência na questão do fornecimento do boro, né? Já que no Brasil a gente não tinha. A gente, então, adquiriu uma área, uma mina na região da Cordilheira dos Andes, né, na Argentina, e fomos para lá com o projeto da ideia de montarmos lá uma fábrica para uma primeira extração da matéria-prima que a gente utiliza hoje, né, direto lá da Cordilheira, né. De novo, fomos bem ousados, eu diria, né? Eu sei que eu cheguei lá na cidade do norte da Itália, lá em Jujuy, da Argentina, perdão. E daí eles comentaram lá, eu disse, olha, o povo daqui não sobe lá a montanha, mas fiquem à vontade, viu? Se vocês quiserem tentar lá... Só tá lá quem mora lá. Só tá lá, exatamente. Os das tribos. E daí a gente acabou também fazendo essa experiência, tentando, então, viabilizar esse processo lá, mas que em função de alguns detalhes, de novo a questão, né, da vida também está nos detalhes, né? Um ponto fundamental aí, eu diria, tanto a provisão de um abastecimento de uma fonte de energia que nos atendesse, que seria o gás natural, seria bem importante, a gente não tinha essa disponibilidade lá, e também um outro fator muito importante que era a água, que dentro do que a gente tinha da região onde estava lá a fábrica instalada, não era uma água com a qualidade que precisávamos para conseguir
operar para conseguir produzir. E em função disso, claro, acabou coincidindo também com um momento global ali complicado, enfim, né? Foi uma das maiores crises. Exatamente, né? Mas foi já também uma experiência grande nossa lá em cima, a montagem da fábrica, a extração do boro, que nós conseguimos extrair o boro. Eu acho que vale para dar o recado também, que a nossa vida é normal aqui, eu acho que como de muitos que nos assistem, que todo mundo erra, todo mundo, enfim, o que não dá é para desistir, né? Mas, esse que é o objetivo. Nunca se pode desistir. Exatamente. De coisa nenhuma, né? A luta está aí para nós lutar, para nós vencer. E nós fomos lá, pro meu ver, nós vencemos, porque nós montamos uma fábrica lá, nós extraímos o boro, ficamos lá. Sim. Então, o processo depois, aí ele só não se mostrou. Isso. Mas realmente, e outra coisa, né? Tudo isso que vocês falaram, eu concordo 100%. E eu acho que não existe uma construção de um negócio de 25 anos, como a gente está começando daqui a pouco o 25º ano, sem desafios, sem dificuldades. Coisas relevantes não são construídas só na linha do mar, né? Fora essas questões aí, né? Lá era altitude também, mais de 4.000 metros, dificuldades para fazer o básico, né? Dificuldade para respirar, inclusive. Dificuldade para respirar. E eu ficava lá, dormia lá em cima. O Elton, como não perde essa mania de dormir na fábrica, eu dormia lá em cima. Mas lá, se não fosse para dormir na fábrica, tinha que ir voltar de helicóptero. Mas foi um aprendizado. Muito bom. Foi uma boa escola também. E também até para a gente também posicionar e valorizar fornecedores que também poderiam nos entregar de forma com qualidade também o que a gente precisaria e que também daqui a pouco fazem parte da cadeia e nos interessam. Agora, mas depois tu vê, tem que ter o objetivo, a luta lá para poder a gente nada vem na mão, né? Exatamente. Não, nós temos que buscar, nós temos que lutar hoje, como nós estamos hoje, não tem luta. Tem luta. Dia a dia, minuto a minuto. Nós estamos lutando para melhorar, para isso, para desenvolver melhor. É uma luta grande. Exatamente isso. E assim, agora é bom, né? Em 2008 a 24 são 16 anos atrás, é isso? Isso. Mas foi difícil, né? Hoje virou aprendizado, mas lá foi dureza. Foi suave. Foi uma luta que, olha, quando eu me lembro, eu começo a dar risada sozinho. Foi uma luta grande. E tu vê que não deixa de ser meio clichê até, né? Mas é sempre na hora do crescimento, de quando tu quer avançar, que os desafios também se tornam também maiores, ou uma coisa que tu achava que estava enxergando da forma certa, não era bem assim. Mas, enfim. E aí aquilo, quanto tu acredita, né? Isso. Quanto tu está disposto a pagar o preço por não acertar sempre. Exatamente isso. E que faz parte, É isso aí. E fazendo um exercício nessa linha do tempo, né? Então, agora 2024 para 2008 são 16 anos que passaram depois desse período conturbado, né? E falando um pouco mais sobre esse período conturbado, né? Houve ali, então, uma crise mundial que coincidiu com essa nossa aventura, né? Investimento em dólar disparou, então a nossa dívida ela se multiplicou do dia para a noite, né? Então realmente gerou assim um aperto financeiro super desafiador, né? Nós tínhamos ali desde a Constituição 2001 7 anos de história, mas da Constituição até 2003 ali até sair o registro e tal a gente estava literalmente engatinhando, né? Então era uma empresa ali com 5 anos de prática de mercado, né? E aí a gente mergulha nesse projeto, né? Que realmente trouxe muito desafio financeiro, endividamento, né? E a gente realmente precisou pagar o preço para um aprendizado que serviu para a vida e que eu vou falar por mim, quero ouvir vocês, acho que ninguém se arrepende. Não, né? Acho que a gente não se arrepende, mas fomos fortes naquele momento para dar a volta, né? Para conseguir reordenar as coisas, e a necessidade também ela nos coloca num outro nível de ação e de estratégia e de cuidado e de evolução, né?
Então, é um capítulo que realmente tem um lugar especial na nossa história. Esse foi Eu acho que faz parte do processo, né? Enfim, foi realmente faz aí... parte da nossa luta. Momentos... Nós queremos ir lá, nós queríamos fazer isso, porque estava aquele momento da nossa matéria-prima, estava os caras estavam crescendo, e nós fomos buscar uma maneira de nós trazer uma matéria-prima com menos... mais autonomia, e menos custo, né? O motivo era o mais nobre possível. Isso mesmo. Independência. E quando eu falo que a gente não se arrepende, não quer dizer que se a gente pudesse voltar no tempo, hoje a gente faria tudo exatamente igual. Com certeza. Né? Talvez a gente também tivesse outros desafios, mas hoje nós não somos os mesmos daquela época, né? Em relação à experiência. E também serve... Pode ser que era diferente. Exatamente. Agora, hoje, podia ser bem diferente, porque é outra... Tudo, mas só tudo seria mudou, diferente né? porque passamos por isso também. Por isso. Exato. Então, por isso que a gente pode viver a coisa, né? E como vocês superaram esse desafio, então? Aquela história do... Vou falar um ditado aqui que... quando a água bate né? A gente tem que dar aprender a nadar. Né? Mas aí realmente foi ali uma reengenharia financeira. Depois nós acabamos vendendo lá a mina, trocamos por matéria-prima, ali nos deu um pequeno alento financeiro, né? Então foi uma série de questões, mas eu acho que principalmente a necessidade, né, de a gente achar soluções, né? Então ali uma reengenharia financeira, né, uma volta ao foco, né, porque a gente dividiu muito o foco naquele momento com as duas demandas, com as duas frentes, né? Então a retomada do foco aqui, porque a logística durante esse período da Argentina também demandava demais, né? Foi uma das grandes coisas complicadas, né? Então acho que essa volta do foco nos trouxe para, isso aí não faremos, né? Vamos estar importando a matéria-prima, vamos procurar ser competitivos mesmo assim. Perfeito. Né? E aí foi começou uma expansão, né? Pela necessidade e também pelo aprendizado que a gente teve nesse episódio. A gente nunca pensou em desistir, nunca pensamos em desistir e sabíamos que a gente ia dar conta, né? E essa eu acho que é uma outra vantagem grande do foco, né? A partir do momento que tu, daqui a pouco, fechou uma janela lá, tu enfim, volta com certeza para aquilo que estava dando resultado e trabalha firme nisso. Eu acho que um dos segredos também do nosso sucesso até hoje foi muito ligado a isso, né? A gente, enfim, se dispersou muito pouco no período todo também, alguns momentos, e claro, pensando sempre em crescimento, né? E até fazendo uma analogia, talvez a Suboro ali, nesse episódio, fosse um adolescente que começou a viver a vida adulta. Eu acho que depois ali de 2009, 2010, ali a gente entrou na vida adulta, né? E fazendo aqui no Brasil o que a gente já fazia, numa medida ali, antes desse episódio argentino, e que a gente nunca parou de fazer, né? Aqui a Suboro, aqui dentro do Brasil, sempre teve a mesma formatação, né? Mas aí a gente começou realmente ali uma expansão, novos estados, novos mercados, né? Aí a pesquisa também já ia nos tomando um corpo maior, né? Nos dando mais indicando caminhos aí também, indicando caminhos, né? E aí vem também, né, a questão da grande oportunidade que é o agronegócio no Brasil, né? Então a gente conseguiu virar essa página, conseguiu se fortalecer e conseguiu seguir crescendo, né? A cada ano, com um passo a mais, né? Com uma experiência a mais, né? Então foi essa aí a retomada da Suboro. Legal. E depois de tantos aprendizados, né, e tanto crescimento, em 2022, com a empresa já bastante consolidada, uma história já bonita de ser ouvida, tu, Fábio, conheceu então o Mário Magalhães e o Sandro. E acredito que qualquer pessoa que conviva contigo, não só no âmbito profissional, mas no pessoal também, viu como tu foi impactado, digamos assim, pela
convivência com eles. Então, eu queria saber um pouco como é que tu viu esse processo e principalmente da questão de liderança, assim. Quem era o líder Fábio antes e quem é hoje o líder Fábio? Boa. Antes de falar sobre esse encontro, né, eu queria falar sobre um outro conceito que eu já tinha ouvido essa frase que dizia assim: se numa mesa tu fores o mais inteligente, tu está na mesa errada. Tá? E a gente estava naquele momento ganhando o jogo. Em 2021, 2022, a gente estava ganhando o jogo. Mas eu, responsável pela área comercial, eu fico mais perto do mercado. Eu fico mais perto do tamanho da oportunidade. E aí eu pensava assim, como é que a Suboro vai estar daqui a 10 anos? E eu tinha para mim, vai depender do que a gente fizer hoje. Tá? E eu, na área comercial, eu percebi assim, nós estamos ganhando o jogo, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que se eu pudesse deixar de mensagem é nessa linha. Independente do teu cargo, independente da tua história, independente da tua função em qualquer negócio, tem gente melhor do que tu. E não é porque nasceu abençoado, é porque já teve mais experiências, já exercitou de uma outra forma o que tu ainda não exercitou. Mentalidade de aprimoramento já tem também. uma mentalidade mais apurada, né? Então eu acho que uma das coisas mais importantes para um bom profissional é ele ter a humildade de se aconselhar, de não achar que ele pode tudo, que ele vai resolver tudo sozinho e que ele sabe mais do que os outros, né? Então, eu estava, naquele momento, vendo uma oportunidade, vendo uma Suboro com 20 anos e olhando para frente. Como é que nós queremos a Suboro daqui a 30 anos? Porque, para mim, era muito claro, assim, tem 10 jeitos de chegar bem daqui 10 anos, né? Quando a gente tiver com a Suboro aí com 30 anos. Que jeito que a gente quer para nós? Né? E acho que já estávamos falando também em fábrica nova, em tudo isso, né? Também, Fábio, acho que também isso sim, acabou ajudando novas ações isso, também. Canoa já estava ficando pequeno. Isso. Mas aí, entrando na questão do Mário e do Sandro, né? Por amizades em comum, eu comecei a ouvir o Mário Magalhães nas redes sociais e muita coisa do que ele falava fazia muito sentido para mim. Tanto no aspecto da fé, tanto no aspecto de família, tanto no aspecto ali de relações e muito também na mentalidade, né? E não vou deixar de falar do know-how, que é quando a gente fala sobre experiência em negócio, liderança de equipe, formação de equipe, né? Então, eu sempre tive uma relação muito boa com o Felipe e com o Elton, né? Mas a função comercial era uma responsabilidade mais minha e eu me senti um pouco sozinho nessa questão, né? E eu acho que buscar conselheiros é uma coisa que faz a diferença na vida das pessoas, né? E aí a gente tem esse tempo, então, de relação. No primeiro momento eu me conecto ali com o Mário, começo a ter ali algumas poucas mentorias somente com ele. Ele fez questão de logo em seguida também, após conhecer um pouco do nosso negócio, da nossa história, já conectar o Sandro, né? Então o Mário primeiro... E aproveitaria só o gancho para dizer também os benefícios das redes sociais hoje também, né? Que se bem usadas, sem dúvida, acaba também sendo um facilitador até para um primeiro momento. E no primeiro momento do Mário, ele fazia ali stories abertos ao público ali, caminhando pela rua e falando sobre o momento dele ali, sobre a experiência dele, né? Então, ali eu disse, cara, isso aí faz muito sentido. O Mário não tinha experiência nenhuma com agronegócio, né? Mas tem coisas que, em relação à mentalidade, em relação à liderança, que elas independem do teu negócio, né? Então, nesse contexto que eu puxei o Mário pela rede social, marcamos ali uma primeira fala, né? E aí, realmente, esse período, aí a gente percebe, assim, que o tamanho do negócio é do tamanho dos donos, né? E aprimoramento pode e deve ser constante, não tem fim. Eu tenho para mim, se eu tiver a graça de Deus de viver até os 90, até os 100 anos, eu vou querer estar trabalhando e aprendendo, né?
a gente sentar na cadeira de aluno é o que muda o jogo. Porque daqui a pouco, assim, eu estou ali com uma mentalidade, eu estou ali com um costume, eu acho que só funciona assim, eu acho que eu é que sei, e aí daqui a pouco vem alguém, mas tu já pensou em, de repente, fazer um pouco diferente esse conceito aqui? Quem sabe tu não dá uma testada aqui? Ver se não tem uma novidade aí que tu possa... Isso até acho que é um dos problemas também até do próprio empresário, né? Que acaba sendo uma vida meio solitária também, né? Até para dividir os problemas, para tudo isso. Então, procurar se inserir em meios onde se possa crescer mais e dividir mais experiências com pessoas que também já chegaram longe, enfim. Né? Isso é importante, Felipe, porque assim, ó, guru da internet está cheio. O que mais tem é gente ensinando a fazer o que nunca fez, né? Então, também cuidar, né? Porque conhecimento e teorias é o que tem a rodo, não sabe nem quem ouvir, né? Então, também ter esse cuidado para se aproximar de quem tenha história, de quem tenha valores, né? E aí cada um vai entender quais são os seus valores, quais são as suas preferências, né? E aí esse exercício começou, né? No Fábio, se provocando em relação à liderança, em relação a como lidar com os representantes, né? Como lidar também internamente com os sócios, né? Com todo o nosso ecossistema interno, né? Então, eu sou muito grato ao Mário por essa caminhada aí juntos, que com certeza mudou a pessoa do Fábio, e acho que a gente também está trazendo isso para o negócio, para todos. Com certeza. Essa questão da liderança, ela vai reverberando, né? Então, quanto mais preparado o Fábio na posição dele também, e com os novos acessos e novos conhecimentos, automaticamente todos acabam se beneficiando também disso, né? E melhorando e subindo a régua, literalmente, né? E é muito bacana ver o Felipe, ver o Elton também nesse processo, né? Não que antes a gente tivesse errado ou fazendo tudo errado, não é sobre isso, é sobre evolução, é sobre mais e melhor que está no nosso dia a dia. Exatamente. E aí, também, aí com o Mário chega o Sandro, né? Também uma pessoa fantástica, com uma experiência, uma bagagem. Vou falar o sobrenome só para ficar claro. Sandro Cerzedelo. Para saber quem é e que ele é nome e sobrenome, é isso aí. Realmente o Sandro Cerzedelo, um cara fantástico também já do ecossistema do Mário de muitos anos, né? Também ele num momento profissional muito bacana de se abrir aí para o mercado e poder expandir as ações dele aí com foco maior em relação a marketing, construção da marca, né? Então a Suborno naquele momento também vira a chave em relação o nível de eventos que a gente vem fazendo desde então, uma construção da marca com uma intenção, com uma estratégia muito mais apurada e com mais foco nisso, né? Porque o nosso departamento de marketing era o Fábio com folder embaixo do braço. O departamento de compras era boné e folder, e caneta era o que a gente tinha. Então, vamos dizer que dava para melhorar bem. Então... E aí também, né, com o Sandro, todo um ecossistema fantástico que ele coordena, que estão conosco desde então, né? Então, é muito bacana esse processo e aí, às vezes, a gente também fica pensando, mas estamos indo aqui, está funcionando, será que, né? Será que faz sentido essa nova ideia? E eu também, eu tinha... Também é uma aposta. Eu tinha uma convicção que era uma convicção, não quer dizer que ia dar certo, né? Mas eu me lembro que eu tive também que vender essa ideia para vocês também, né? Sobre enfim, e tudo que isso envolve, né? Sobre investimento, sobre custo-benefício, né? Mas é muito bacana ver que a Suboro hoje está cada vez melhor. Verdade. E isso porque nós estamos cada vez melhores como pessoas, né? Perfeito. Então, eu acho que isso não tem fim, né? E assim também são momentos, né? É o tal do negócio, eu acho que quando a gente começou, eu queria pagar o meu aluguel e conseguir comer aí, vou ser sincero, tá? Se eu tivesse para sustentar a família, né? Exato, a coisa é muito difícil no começo. E durante um bom tempo, mesmo essa questão de poder acessar um marketing adequado, hoje acho que até está mais fácil, tem mais ferramentas, né? Sim. Mas era uma coisa também
mais difícil de tu, no começo, empreendendo, conseguir fazer, né? Mas é fato que, pela experiência que a gente tem agora, quanto antes puderem todos trabalhar essa questão, enfim, do marketing direitinho, cuidar de todos os setores, com certeza dá resultado. E eu, inclusive, já fui convidado por eles, né, para participar de alguns eventos com um público bem diversificado, né? E uma das coisas que eu falo é justamente isso. Conosco foi assim, mas todos os negócios podem e devem investir em marketing, independente do tamanho, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma intenção na construção da marca, em registrar a sua história, né? Isso tudo aos nossos olhos, né? Claro, dentro do que a gente acredita, vai fazer muita diferença na vida, e na Suboro tem feito, né? Então, é uma gratidão também, assim, por poder, né, ter esse acesso, ter essa nova visão, ou ter esse aprimoramento constante, né? E ninguém é perfeito, né? Com certeza, nem eu, nem o Mário, nem o Sandro, nenhum de nós, mas a gente tem que estar se provocando, né, para fazer o nosso melhor. Exato. Ninguém é perfeito, mas sempre dá para melhorar. Exato. E aí aquilo, né? A régua, ou o nível de pressão que a gente quer, cada um escolhe, né? Tem o cara que vai viver a vida inteira com a pressão de conseguir pagar um boleto atrasado. Exatamente. Né? E ele vai estar pressionado, às vezes mais até do que alguém que está num projeto de expansão, que tem outro tipo de pressão, né? Mas que é uma pressão, é o que se falou antes, né? Quem corre por gosto não cansa. Exatamente. Então é uma pressão que a gente escolhe para nós, né? É isso aí. Então, eu estava me lembrando agora, que quando tu me ligava, o Elton, esse mês nós vamos vender mais. Eu tenho que produzir mais. Aí o Fábio estava no campo e já me ligava, eu tenho que produzir mais, nós vamos aumentando a produção. Eu disse, mas e agora? Vamos lá. E agora tu tocou num ponto legal. Vamos lá, eu disse. Tu sabe que quando... E aí eu botava a cabeça a funcionar para nós poder aumentar a produção. Problema bom esse aí. Todo ano nós estávamos aumentando. Ou no mês seguinte já estava aumentando uns quilos a mais. E tu tem que tirar de lá, né? Aí como é que vamos fazer? Como que vamos fazer? Mas sempre tinha solução. E a solução, ela vem. Ela vem. É só tu trabalhar com ela. Porque ela vem. E tu sabe, Elton, nessa linha, né? Quando a gente começou, nos meus sonhos mais loucos e mais ousados, tá? Era, tu imagina se um dia a gente faz X 1000 toneladas, tá? Tu me disse uma vez. Imagina nós chegar lá. A meta desse ano é 5 vezes o meu sonho mais louco da história. E a fábrica não está pronta. E a fábrica nova, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Então, é sobre isso, né? Sobre a gente mudar as nossas referências e sabendo que o nosso jogo é um ganha-ganha. Ninguém perde com o nosso jogo, né? E o que a gente entrega em termos de solução para o agronegócio é algo assim muito forte. Mas, Mariana, respondendo a sua pergunta, então, essa foi a conexão aí de 2022, que somos muito gratos e prezamos muito, porque aí é aquilo, né? Não é negócio, hoje é amizade, é relação, é familiar, é família, é Deus, tudo isso nos conectou e nos conecta. Espetáculo. E me corrijam se eu estiver errada, mas podemos dizer que 2022 também foi o ano em que a fábrica começou a sair do papel, né? Com toda a parte burocrática e... Começou até antes, né? Antes. Essa luta... Quando é que tu provocou... Não, eu acho que a área, eu acho que foi 2020, eu acho, a compra da área. Foi 2020. O que acontece, que é fato também dentro do mais e melhor e do processo de aprimoramento nosso e da ideia da expansão, tá? Acho que teve Deus aí junto conosco também nessa hora, porque em função de muitos anos trabalharmos em Canoas com o cuidado lá da fiscalização, vamos dizer assim, ambiental ser municipal, né? Pelo tamanho que a gente tinha chegado de volume de produção e tudo isso, nós passamos a ser controlados pela FEPAM, então pelo órgão estadual.
Dentro disso, então, é um capítulo, sim, que trabalhamos em adequações, em questões que tínhamos também que melhorar, também como empresa, tá? E que foram 100% superadas, que acabaram servindo também de laboratório, né? Para a fábrica nova também agora. Então, mas acabou sim sendo um processo moroso, tá? E poderíamos falar por algumas horas sobre esse processo, não vamos entrar em muitos detalhes, mas vamos dizer assim, as idas e voltas da questão burocrática muito morosas, tá? E tranquilamente se levou nesse período até as adequações da fábrica e termos a licença, foi um processo de uns 3 anos, vamos dizer assim, já era para estar pronto antes, né? Mas, enfim, tudo no seu tempo, também tiveram aprendizados aí no processo. Sim, porque nós pegamos muita coisa para botar na fábrica nova. A fábrica nova já nasce no padrão ainda melhor. Com outro pensamento, com outro sistema. O nosso compromisso cada vez maior também com o agro, com o meio ambiente, com tudo. Não tem nem dúvida. Nós temos fotos aí da fábrica quase pronta? Temos? E vendo essas fotos aí, gente, então acredito que seja bastante emocionante, né? E pergunto para vocês, o que vocês veem aí de futuro, de legado? Como é que... O que vocês estão vendo aí para o nosso futuro? Bom, eu começo falando pelo agro, né, como um todo no Brasil, porque o Brasil tem uma missão gigantesca que é ser o principal país responsável para dar conta do aumento enorme de demandas de alimentos no mundo, né? Existem dados que cada vez que eu ouço, eles me chocam, que até 2050 a produção de alimentos deveria aumentar 60%. E o Brasil é o país que tem solo, que tem clima, que tem tecnologia, que tem solo para abrir novas áreas sem desmatar, que não tem nada a ver com a Amazônia nem arredores, né? Então, a missão do Brasil, ela é gigante. Para nós, o que é isso? É oportunidade, né? O que a Sulboro tem para fazer ainda melhor nesse contexto? Nós aumentamos a produtividade nas áreas atuais, numa escala muito grande. Então, a gente não precisa só aumentar a produtividade abrindo áreas que hoje não plantam. Nós já temos um tema de casa que pode ser feito e muito bem feito para elevar bastante os patamares de produtividade, melhorando nutrição. E, no nosso caso, em relação ao boro, pode parecer presunçoso um pouco a minha fala, mas o nível de aumento de produtividade que a gente consegue com um bom manejo de boro em áreas já de alta tecnologia é impactante. Então, nós temos um futuro muito promissor como agro, como Brasil, né? E sabendo que a nossa contribuição é em cima de um nutriente que o solo brasileiro é totalmente pobre, né? Que são aplicações recorrentes a cada ano, não é um produtor que aplica uma vez que depois no ano seguinte não precisa aplicar. Então o futuro ele é muito assim promissor nesse sentido. Ainda mais com a maturidade técnica que nós temos, né, construída nesses 24 anos. Estamos também nos aparelhando melhor com a nova indústria, né? Então, vejo, assim, grandes possibilidades aí no nosso futuro. O que o Fábio comentou, enfim, anteriormente aí também, de ele estando mais na ponta, à frente, é uma forma também mais fácil de, talvez, enxergar a oportunidade também de uma forma melhor, né? Junto com isso, claro, também não deixa de ser um pouquinho de um recomeço nosso, né, Elton? Vai. É uma nova indústria, uma nova fase, né? Um pouquinho de um friozinho bom na barriga aí também. Que frio! Eu quero saber onde é que o Elton vai dormir, porque as duas vão continuar. Não vai fechar Canoas e vai ter... Vai abrir uma lá. Vai abrir. Vai ter quarto lá também, né? Eu me recordo a primeira vez o Felipe veio lá na fábrica.
Chegou e disse, Elton, nós temos que produzir 200 toneladas por dia. Falei para ele, tá louco? É isso aí mesmo? 200. Vamos começar a botar no papel. No início a gente fazia 50 por ano. É uma loucura. Eu disse, bom, vamos começar a botar no papel, então. Aí comecei, meu, ia lá. Tá saindo do papel agora. Agora tá lá. Isso aí. O que nós produzimos no papel tá lá agora. Tá lá, já está começando a acontecer. Então é uma alegria muito grande, enfim, é com certeza uma realização. Acho que desde o início também termos a nossa casa sempre foi um objetivo, tá? Temos toda a gratidão do mundo pelo período também, pelo processo até hoje em Canoas também, que hoje seguimos em pavilhões locados, né? Mas, sim, poder estar agora dentro da nossa casa, né? com uma fábrica moderna, com uma capacidade de produção aí considerável. Então, enfim, muita coisa boa pela frente aí. Aquela fábrica vai apertar o Fábio. Já estou apertado. É esse aperto que eu quero. E a gente também tem, né, dentro desse futuro, né, um pouco do que se falava antes, a questão agora também de foco em outras culturas, né? Então, além do que a gente já atua com boa presença, né, nós também vamos estar direcionando mais. Queria até fazer um parêntese sobre essa questão só das culturas, tá? Que não se sinta nenhuma cultura, vamos dizer assim, não assistida, né? Mas por motivos óbvios também a gente acaba focando nas culturas de maior área do Brasil num primeiro momento, né? Justamente para poder conseguir girar o negócio da forma que precisa, mas que automaticamente... E aí aquilo, né, Felipe? Isso sem dúvida, mas por outro lado volta aquela questão da importância do foco, né? Também, por um tempo, a gente teve que focar em determinadas culturas, teve que investir em experimentos em determinadas culturas, porque tudo é escala, né? Não dá para abraçar o mundo de uma vez, mas eu acho que nesse momento de maturidade, de nova capacidade produtiva, né? Novos produtos também, aí a gente vai estar agora conseguindo essa felicidade de também entregar mais podendo e melhor para todas as culturas. Podendo abraçar expandindo para todos os lados. Em todos os estados do agronegócio nós já estamos. Agora a gente vai expandir dentro desses estados das culturas atuais e também com novas culturas. Perfeito. E o que vai mudar agora com a fábrica nova? Então esse momento nos proporciona abrir o nosso leque assim de fortalezas, né? Primeiro, aumento, né, de capacidade produtiva, a fábrica nova ainda mais moderna, mais atualizada na parte aí dos equipamentos, né? Então, aumentamos capacidade de produção. Nós também estamos num ano de lançamento de 2 filhos mais novos do Borotop, né? Que é o Borotop Plus e o Borotop Gran, percebendo, vamos dizer assim, a necessidade de operacionalmente a gente também atingir clientes que precisam ser atendidos, né? Lembrando que a alma é do Borotop, que é a fonte que a gente já consagrou, né, no mercado. Também, em relação a esse novo contexto, diferente da nossa ideia inicial, Canoas não fecha, né? Então, a gente vai estar tocando nessas duas frentes, né? Então, nos dá, assim, uma fortaleza muito grande em termos de capacidade produtiva, tecnologia, né? Também a família aumentando, e isso é uma coisa dentro do aprimoramento constante, do dinamismo do mercado, né? Que a gente vê que faz todo sentido a gente aumentar um pouco o portfólio dos nossos produtos. Isso também pensando em futuro. Acho, né? que também é uma estratégia acertada na linha que também estamos atendendo a demandas e também um pouco de solicitação de clientes, né? Sim. Algumas dores do campo, vamos dizer assim, sim, que estão procurando também ajudar. Então, acho que é uma estratégia bem acertada. E também a fábrica nova vai ter mais qualidade no produto. Ele já tem uma qualidade, né? Vai ficar melhor ainda. Mais e melhor. Mais e melhor. E na própria fábrica nova, né, Elton, depois, essa capacidade de produção que agora já vai aumentar, ela pode ser aumentada na própria fábrica ainda, né? Isso mesmo. Se colocando ali mais uma... Só própria fábrica vai ser aumentado o dobro. Depois,
Então, realmente é um passo assim, bem importante, né? E dentro do que o Felipe falava, né? Para acessar novos clientes, existem assim complexidades operacionais, dependendo da cultura, dependendo da região, dependendo do tamanho da fazenda, né? Então, por exemplo, um Borotop Gran, ele vem com esse contexto para viabilizar algumas aplicações que por pulverização não seriam viáveis, né? O Borotop Plus com um pH um pouco mais baixo também para misturas mais ácidas, né? Então, a família fica bem mais fortalecida para que a gente consiga atender cada vez um número maior aí de clientes, né? Com a mesma qualidade do Borotop. Bom, e vocês, então, como nossos especialistas aí do agro, quero saber o que o agro representa para vocês. Aquilo, o agro, a gente acabou sempre tendo uma ligação, inclusive eu sou nascido no interior, na região ali de Guaporé, enfim, família dos meus pais mesmo trabalhavam nessa linha também com a agricultura, que eu acho que também é a história de muitos aí do interior do estado, né? Então a gente sempre teve uma relação muito boa, sempre também nos remeteu a pessoas muito sérias, gente trabalhadora. Então é uma alegria grande poder estar trabalhando e convivendo no dia a dia com esse público, né? Enfim, é uma satisfação enorme poder, enfim, conviver e trabalhar no dia a dia com o pessoal do agro, tá? Temos, de novo, não precisamos falar da questão da importância do agro no Brasil, os números o quanto ele colabora, né? Com os números de balança comercial, de tudo isso, né? Mas, além dessa questão nobre de alimentarmos o mundo mesmo, né? Mas é isso, é um sentimento de satisfação falar e conviver com a agro. O agro, para mim, foi desde que eu tinha 10 anos, que a minha família só trabalhava no agro. E eu também trabalhei até os meus 14 anos. E depois aí começamos a ir trabalhar nas indústrias. Mas eu fui trabalhar daí numa indústria que trabalhava com o agro também, né? Aí eu me apaixonei para produzir produtos pro agro. Que daí depois que nós comecemos a produzir o nosso Borotop, que é pro agro poder crescer, ter crescimento, produzir mais. Esse que foi o meu destino ali. Muito bom. O agro é isso, né? 1/3 do PIB, né? 1/3 de toda a riqueza produzida no Brasil está dentro da cadeia do agro. O agro é missão de alimentar, é missão de diminuir a fome no mundo, né? Hoje a gente tem um número de 800 milhões de pessoas que todo dia vão dormir com algum nível de fome, né? Então isso não pode nos acomodar. E o agro, que já faz tanto, sempre tem essa missão, né? Também de diminuir a fome do mundo, né? De gerar riqueza para o país. A gente percebe tanta gente valorosa pelo agro do Brasil, né? Muita gente que saiu aqui do Rio Grande do Sul, saiu do Paraná, principalmente, Santa Catarina também, que migrou para regiões totalmente distantes também nessa missão de fazer do agro a sua vida, né? Então, o agro tão valoroso para o Brasil e muitas vezes também pouco reconhecido, muitas vezes criticado sem conhecimento, né? Então, eu defendo o agro até embaixo d'água, porque a gente vê no dia a dia como ele é importante e como ele precisa ser valorizado. Então, essa é a minha visão. Bom, vamos falar um pouco então agora sobre a área mais específica de cada um. Fábio, tem algumas perguntas para te fazer, posso? Claro. Bom, vamos começar então. Quais estratégias você utiliza para identificar e expandir novos mercados para os produtos da Suboro? Bacana, estamos muito mergulhados nisso nesse momento, né? Estamos num alto foco em
estudo de mercado e planejamento estratégico das áreas, né? Realmente, com dados confiáveis e atuais, a gente consegue fazer escolhas muito mais assertivas, né? Então, temos sim expansões de mercados em várias frentes, né? Regiões que a gente está chegando, regiões que a gente já estava presente, mas que a gente também está povoando mais o nosso time comercial, né? E também estratégias específicas em culturas que agora a gente vai também dar foco. Então, realmente é muita coisa que a gente tem para trabalhar em termos de estratégia e execução, né? Vale também comentar que dentro da cultura da Sulboro, do desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento dos times, né? Tem sido muito bacana essa multiplicação de força comercial, né? Muito através de indicações também, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que o planejamento estratégico de território, por cultura, por região, é o que nos dá o norte das ações. E isso me motiva muito porque o tamanho da oportunidade e das possibilidades realmente é muito grande. Felipe, agora a logística, pode ser contigo? Vamos lá. Vamos lá, então. Quais são os principais desafios logísticos ao importar boro de países como Argentina, Chile, Estados Unidos e Turquia? Olha, vamos dizer assim, desafios em todas as áreas a gente sabe que existem, né, em graus diferentes, de formas diferentes, né. Vamos dizer assim, da nossa questão dos vizinhos aqui mais próximos da Argentina, tem questões burocráticas, questões, infelizmente a gente não tem, vamos dizer assim, mesmo questões fiscais bem resolvidas, vamos dizer assim, acontecem greves, acontecem momentos de parada, né, que tem que ser contornados, né? Sobre isso também acabamos tendo nos últimos anos, nessa ideia do mais e melhor e de expansão, conseguimos melhorar muito aí o grau, o nível de fornecedores da Sulboro. Hoje, dos 3 principais fornecedores aí que existem no mundo, a Sulboro atua com os 3, tá? Sendo que desses 3 principais, 2 vêm por via marítima, tá? E, enfim, hoje vou dizer que é um momento da Sulboro que, apesar da expansão, é o momento mais tranquilo, eu diria, com relação a possibilidades aí que a gente tem hoje de logística e de fornecimento. Então, claro, os desafios existem, os canais vermelhos acontecem lá também na chegada, nos cruzes aí das mercadorias, mas eu tranquilamente diria que hoje é o momento mais tranquilo da empresa por ter justamente aumentado aí o leque de possibilidades e a gente já está testando na prática a chegada, principalmente também por via marítima aí, dos produtos. Então, mas é aquilo, produto vindo do Chile. Semana passada mesmo tivemos nevascas com motoristas sendo resgatados lá, porque estavam já há 10 dias aí na estrada, parado, não conseguiam se movimentar. Então, enfim, desafios sempre existem, né? Mas importante montar estratégias para receber com tranquilidade isso. E um ponto que também eu acho fundamental, naquela mesma linha da sequência e de buscarmos também aí sempre o melhor, muito relação de confiança, tá? Hoje as pessoas também que trabalham conosco na ponta, na parte também de despacho aduaneiro, de tudo isso, são pessoas que estão conosco há mais de 20 anos e que a gente também hoje já tem a tranquilidade, né, de ter uma relação de grande confiança, né, e isso acaba facilitando com certeza todo o processo. Agora sobre produção, Elton, posso mandar para ti? Sim, tranquilo. Quais tecnologias você implementou para otimizar a transformação do boro in natura em octaborato de alta qualidade? Esse é um segredo da empresa. Não vai ser assim. Esse é um segredo nosso para desenvolver, que lutemos para desenvolver esse produto, então ficou um segredo nosso. Certíssimo. Pulo para a próxima, então. Isso. Tá. Como a Sulboro assegura a consistência e a qualidade do Boro Top em todas as suas produções? Nós, para a qualidade, nós temos que trabalhar bastante com o ser humano.
os nossos funcionários. Acreditar neles, confiar neles. Que quanto mais tu confia neles, mais eles vão trabalhar melhor e produz a qualidade do produto todo. No final, tu vai ver que a confiança que tu deu para eles resolveu, funcionou. É isso que eu tenho bastante confiança nos meus funcionários lá na fábrica, ou as pessoas encarregadas, todas elas que estão trabalhando na fábrica. Essa que é a confiança que eu tenho neles. Sim. E eu fico sempre ali no controle, no bico, né? Sim. Qualquer coisinha eu tô ali, qualquer coisinha eles me ligam, Sim. Então a qualidade que eu exijo é a qualidade. Nada sai se eu não tenho o meu aval. Nada. Porque eu não permito. Porque eu trabalho em cima, o que o Fábio vai vender, ele tem que ter a qualidade, ele está provando que o produto nosso é bom, então eu tenho que mandar para o Fábio coisa que o que ele está falando está acontecendo. E né? Graças a Deus somos referências no Brasil mesmo. Por causa disso também. Então. E com o Felipe também, né? Com o Felipe, Felipe, esse lote de produto que está vindo, a matéria-prima, não está boa. Ele já diz, não pode deixar, Elton, que eu vou resolver isso aí. É isso aí. E quando o Fábio me liga, Elton, deu um probleminha lá, ali me tirou meu sossego, né? Eu tenho que ir buscar onde está esse problema. Mas é bem raro. Bom, agora para fechar então o nosso bate-papo, a gente tem uma pergunta que ela vai ser tradição em todo o nosso ex-boro, tá? Vou fazer ela e depois a gente vê quem responde primeiro aí. Como sabemos que o boro é essencial para o agro, eu quero pegar esse gancho então e perguntar para vocês o que é essencial para vocês. Pode ser comigo. Bom, pode parecer um pouco de clichê, mas o que é base, eu acho que sempre vai ser o mais importante. Então, de novo, Deus, em primeiro lugar, a família, que é a nossa base, que é o nosso, enfim, com quem vai estar na hora boa e na hora ruim aí conosco sempre. Então, acho que é fundamental para a gente é isso aí, Deus, família e, obviamente, o trabalho. Para mim também, a primeira coisa é Deus, que Ele que dá a nossa força, né, para nós poder decidir todas as coisas aqui, né. Depois vem a família e depois vem o boro. O boro é outra coisa que nós temos já no sangue. Já temos no sangue e é isso que nós vamos continuar nesses meus 100 anos quando eu vou terminar Amém. De trabalhar no boro. Muito bom. Eu vou pedir licença também, né, a vocês que já falaram, para também dizer que, em primeiro lugar, é Deus na nossa vida, como essencial. A família também é o nosso berço, é o nosso colo, é o nosso ninho, né? Também, para mim, é essencial nunca perder os valores que eu tenho, que eu procuro seguir, né? Também é essencial manter isso sempre alerta, né? Também é essencial nunca perder a consciência da missão que eu tenho como Fábio, como profissional, como pai, como irmão, como filho, né? Então, acho que os valores também é essencial que eles não se percam nunca, né? Então, são esses cuidados e essas coisas que eu elejo aí como essenciais. Bom, e com essas mensagens lindas, então, nós concluímos o episódio 0 do ex-boro. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês, aí, a disponibilidade de vocês. E para fechar, então, acho que posso pedir um recadinho final, né, de cada um. Como é que vocês gostariam de encerrar, então, esse nosso encontro? Bom, eu queria mandar uma saudação muito especial nesse dia de aniversário para todo o nosso time, né? A nossa família Sulboro. É muito bacana ver a cultura que a gente tem procurado viver no dia a dia e cada vez essa cultura está mais forte em todos os
departamentos, né? Então, um abraço especial a cada um dos nossos colaboradores, tanto os nossos representantes da área comercial, os gerentes, área técnica, o nosso time da fábrica, o nosso time administrativo, o nosso time da área de marketing, enfim, todas as pessoas, né? Porque todas as pessoas na Sulboro têm muito valor, né? E esse aniversário não seria nem parecido com o que ele está sendo se não tivesse aí a colaboração, cada um do seu jeito, cada um no seu departamento, cada um com a sua história, cada um com a sua vivência já até aqui com a Sulboro. Então, uma saudação especial a cada um, certos de que não vai faltar esforço da nossa parte para que a gente tenha muitos anos e muitos motivos aí para comemorar os próximos aniversários. Mas nesse ano, então, um abraço especial a cada um da família Sulboro, também aos familiares, né, dos sócios, né, essa família toda que a gente gosta e preserva tanto. Maravilha, agradecer a presença do Fábio, do Elton aqui também nesse momento, ótimo poder a gente estar dividindo junto, Mariana, e dizer que contem conosco, contem com a Sulboro, estaremos aqui procurando também dentro do que a gente está buscando fazer mais e melhor sempre, então contem conosco. Muito bom. Eu queria agradecer a família Sulboro, Fábio, Felipe, Mariana, todos que estão na Sulboro, hoje lutando para a Sulboro, o agro, agradecer. E agradecer por todos os nossos funcionários que estão lá lutando. Queria agradecer e um grande abraço a todos. Muito obrigada, foi muito, muito legal ouvir as histórias que vocês têm aí para contar. É sempre muito inspirador e muito, muito gratificante. Obrigada pela presença. Obrigado, Felipe, foi Obrigado, ótimo. Mariana, Fábio. Obrigado. Maravilha. Assim encerramos, então, o nosso episódio 0 do Exboro. Fiquem ligados, porque em breve teremos novos episódios com muita conversa boa e com muito conteúdo de qualidade. Aproveito para deixar aqui o meu super feliz aniversário pelos 24 anos da Sulboro, que seja aí só o início de uma longa caminhada de muito sucesso e realização.